colocando a mão na massa. Antes ele havia apenas falado, ele apenas havia liberado a sua palavra. Sabe, queridos, a palavra do Senhor nos diz, em Gênesis no capítulo 1, que o Senhor criou todas as coisas. E desde a fundação do mundo, nós podemos perceber de maneira clara, evidente, a intenção do Senhor ao criar o homem. Quando você lê Gênesis, você percebe que tudo que Deus criou, Ele criou por meio da sua palavra, a sua palavra gerativa. Sabe, Deus lançou a sua palavra e a Bíblia diz que o Espírito pairava aqui sobre a face do abismo e tudo aquilo que a palavra do Senhor, quando foi lançada, tudo aquilo que Deus disse foi criado. Deus disse, haja o céu e houve o céu, haja a terra e houve a terra, o mar, o sol. Todas as coisas então foram criadas por meio da palavra de Deus. Mas quando Deus vai criar o homem, nós percebemos uma mudança, uma transformação da maneira de Deus ao criar. Quando Deus vai criar o homem, Ele diz, façamos o homem. E aí eu quero então discorrer a respeito disso. Qual que é o propósito de Deus na criação do homem? Veja bem, Deus havia criado todas as coisas apenas com a sua palavra gerativa. Mas quando ele foi criar o homem, Deus então mudou a sua ação, mudou a sua maneira. E aí a Bíblia vai nos dizer, aqui no capítulo 1, no verso 26, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Nós percebemos de maneira clara que Deus aqui, Ele muda o seu padrão na criação. Antes, Deus havia apenas falado. Agora Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. A Bíblia não diz que outros seres que foram criados por Deus foram criados à sua imagem e semelhança. Apenas o homem. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus porque existe um propósito. Há um propósito de Deus ao nos criar a sua imagem e semelhança. E aí você precisa entender qual é esse propósito. Qual que é o principal propósito quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança? Quando Deus diz, então, façamos o homem, percebe-se que é como se Deus agora estivesse colocando a mão na massa. Antes ele havia apenas falado, ele apenas havia liberado a sua palavra. Mas agora parece que Deus resolveu colocar a mão na massa literalmente. Ele pega ali o pó da terra, forma o homem, e a Bíblia então diz que Deus soprou nas suas narinas o sopro de vida. Agora, o que me chama a atenção e é o que nós queremos então compartilhar com você é por que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E aí, o motivo óbvio é que você só pode se relacionar com aquele que você é semelhante. Sabe, talvez você tenha um animal de estimação aí na sua casa, que você goste muito dele, você pode até brincar com ele, você pode até estar bem próximo dele, mas você não pode ter relacionamento. Sabe por quê? Porque não é semelhante. Você não consegue ter um relacionamento vivo com aquele que não é semelhante. Então Deus nos cria a sua imagem e semelhança porque Deus quer se relacionar com o homem. Então quando Deus nos criou um ser espiritual, lembre-se disso, você é um ser espiritual, você é um espírito, você tem uma alma e você habita em um corpo. Ou seja, Deus, ele não é necessariamente um homem, ele se fez homem em Cristo, mas Deus é espírito. Tanto é que a Bíblia diz que importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. Então Deus nos criou um ser espiritual. Para quê? Para nos relacionar com Ele. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Ele então cria o homem, a sua imagem, a sua semelhança, para que você possa então se relacionar, para que você possa ter intimidade. Nós fomos chamados para ter intimidade com a divindade. Sabe, o homem, ele não pode ter comunhão com animais. O homem não pode ter comunhão com aquele que não é semelhante a ele. Sabe, com esta afirmação, nós podemos concluir que a intenção do Senhor, ao nos criar, ao criar a sua imagem, a sua semelhança, é porque Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus de intimidade. Deus não é um Deus distante. Deus não é o Deus da religião, da qual muitas pessoas idealizam de um velho barbudo com um raio na mão, esperando você pecar ou fazer alguma coisa desagradável, então, para poder punir você. Na verdade, o que a palavra do Senhor nos mostra
é que Deus nos criou a sua imagem e semelhança para que nós possamos, de fato, nos relacionar com Ele. Deus é um Deus de relacionamento, de proximidade. Deus não está longe, Deus está próximo. Sabe, eu quero ousar dizer para você que Deus está próximo a uma palavra. É você chamar por Ele, é você chamar por Ele e você vai perceber a presença dEle na sua vida. Sabe, desde a criação, nós podemos então perceber o desejo divino do Senhor em se relacionar com o homem. Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, o colocou num jardim chamado Jardim do Éden, um jardim de delícias, da qual o homem poderia então se relacionar. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 3 que na viração do dia o próprio Deus, ele vinha ali no jardim certamente para ter comunhão. Eu gosto de imaginar, né? Imagino que uma das tarefas da qual Deus deu a Adão é colocar os nomes aos bichos. Eu acredito que Deus viria ali no final do dia e perguntava: e aí, Adão, como é que foi o seu dia aí de nomear os bichos? Como é que foi esse dia aí? Ah, como é que é o nome daquele animal pescoçudo ali, Adão? Certamente Adão falou: ah, Senhor, aquele ali é a girafa. Aí aquele que tem uma juba ali, como é que é o nome dele? Ah, Senhor, aquele ali chama leão. Sabe, porque não tem como ter relacionamento sem proximidade. Não tem como ter relacionamento sem diálogo, sem proximidade. Sabe, então Deus nos criou com esse propósito, querido. Deus nos criou a sua imagem e semelhança para que possamos então termos relacionamento. Mas não somente isso. A Bíblia também nos diz que quando Deus nos criou, Ele nos criou para exercer domínio. O que significa essa palavra domínio? A palavra domínio significa governo, autoridade. Olha, o que Deus está fazendo hoje? Deus está governando. A Bíblia diz que o Senhor, que Ele tem o universo na palma da sua mão. E o que Ele está fazendo? Ele está governando o universo. Então, eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus com esse primeiro propósito, de nos relacionarmos com Ele, de termos intimidade, de ter esse Deus próximo. E o segundo propósito é que nós possamos exercer domínio. Domínio sobre as circunstâncias, domínio sobre as obras do diabo, domínio sobre nós mesmos. Então, essa palavra domínio está sim relacionada àquilo que nós fomos criados. Nós somos criados para exercer domínio. Porque temos a imagem de Deus, nós exercemos domínio. A imagem de Deus é para expressarmos a Deus. E o domínio é para que possamos exercer a sua autoridade. Amém, queridos? Sabe, lembre-se disso. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus para que você possa ter relacionamento, proximidade e que você possa também exercer domínio. Amém? Deus abençoe você e até a próxima aula.